Bom, hoje nós vamos dividir a parte 2 em duas partes. Nós vamos falar hoje sobre os atos de Deus, que ali também está a grandeza dele, em que todos eles também são insondáveis. E em janeiro nós compartilhamos aqui o Salmo 145, os atributos de Deus. Como o Salmo é bem extenso e bem profundo, né? Eu não consegui fazer todo ele numa parte só. Na verdade, teria até a terceira parte aqui, a quarta parte, se a gente for estudar. Tá? Tamanha é a riqueza do Salmo, né? O tamanho é a riqueza da palavra de Deus. Né? A gente começa a entrar nela, começa a aprofundar e descobrir que quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Então, o Salmo 145, ele é um hino de louvor a Deus. Seu principal objetivo é o louvor a Deus. E quando lemos ele pelo menos deve nos levar a adorar a Deus cotidianamente, né, constantemente. Tornar isso um costume nas nossas vidas. Deus, nesse salmo aqui, ele é louvado, ele é cantado, ele é anunciado, ele é meditado, e ele também é cheio de gratidão pela bondade de Deus, pela sua providência e pelo seu poder. Falei que o título do salmo anterior era a grandeza de Deus, a insondável grandeza de Deus, que é a razão pela qual Davi, o autor desse salmo, ele começa, ele faz algumas afirmações. Né? Normalmente os salmos de Davi, ele faz uma afirmação de como ele vê, ou de como ele vai proceder no início do salmo e no final do salmo. E aqui no 145 segue essa roda. Então, a primeira afirmação que ele faz, o que é? Eu vou bendizer a Deus todos os dias, o tempo todo e para sempre. Né? Então, essa grandeza insondável está na natureza de Deus, está no seu ser, está naquilo que é a essência, ou seja, os seus atributos. O que nós falamos, então, foi sobre a majestade de Deus, a glória de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, que está na primeira parte do Salmo, né, de versículos de 1 a 12. E quais são as implicações da grandeza de Deus nas suas obras? Né? As implicações da grandeza de Deus, nessa segunda parte, elas se revelam, né, se mostram em seus atos, em ações em favor da criação e, em especial, para a humanidade. E mais especial ainda, né? É como se o Salmo assim começa com um grande escopo da grandeza de Deus e ele vem descendo sobre o que Deus é, a sua glória, pega toda a criação, né? Pega todos os seres humanos e todos os seres humanos gozam da vontade de Deus e depois ele afunila e ali estamos nós. Então os versículos, por exemplo, de 18 a 20 é direcionado para nós, seus filhos, aqueles que viverão a eternidade com ele. Então, tem implicações a grandeza de Deus em atos de amor a nosso favor. E a gente vê tudo isso nesse salmo, né? Como Deus da natureza, o Deus da criação e também como soberano, o provedor, o sustentador de todas as coisas. Davi é o autor desse salmo, é o último salmo, como eu já falei, que foi escrito por ele. Ele escreveu 73 salmos, provavelmente esse seja o outro. Muitos desses versos aqui foram tirados de outros salmos, do 104 e outros salmos, para ele acrescentar. É como se ele fizesse uma compilação do melhor dele e registrasse aqui nesse salmo. Então, não se sabe as circunstâncias em que foi escrito, mas ele ressalta claramente a grandeza, a bondade e a providência de Deus. Né? A grandeza de Deus e a sua natureza a gente já viu, e hoje então a gente vai ver os atos de Deus, a providência de Deus para os homens em geral, em especial para os filhos de Deus. Davi escreveu esse belo poema em conclusão dos seus 73 salmos, que eu falei constantes na Bíblia. E aqui nesse salmo, ele como rei, então, se a gente pode dizer o contexto que ele escreveu, é que provavelmente nessa época ele era rei. Então ele escreve como o rei de Israel e exalta e celebra o rei da eternidade. Pelo que ele
pelo que ele tem feito, conforme as suas promessas que a gente vê aqui. E o compromisso de Davi, que foi o compromisso que eu desafiei a nós, era bendizer, louvar a Deus todos os dias e para sempre, está no versículo 1 e 2. Meditarei nas tuas maravilhas que fazes, versículo 5. Falarei das tuas grandes obras, versículo 6. E também tem um versículo exclusivo em que as suas criaturas darão graças. Nós somos criaturas. Então, meu desafio como prática constante, diária, todos os dias, é a mesma de Davi, que Davi tinha. Bendirei o teu nome todos os dias e para sempre. O que isso é? Né? Concluindo isso, isso é um estilo de vida de adoração a Deus. Todos os dias e para sempre. Né? Todos os dias e para sempre. Então hoje a gente vai dar uma olhada na segunda parte, né, de 13, e aí eu queria ler com vocês, e aí depois a gente vai, vou orar e aí depois começar então. 13 a 21. Tá? Vamos ler de novo então. Percebam aí, né, que o Senhor vai falar para toda a criação, até para aqueles que não são cristãos ou não são crentes, e depois nos versículos finais para nós. E aí a gente tem então os atos de amor conosco. Né? Os atos de amor conosco. Versículo 13 então. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor dos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Para todo o sempre. Então a gente vai ver um pouquinho não todo o salmo, mas parte do salmo que tem a ver com os atos de Deus. Né? Os atos de Deus que refletem o seu caráter de santidade, de bondade, de fidelidade, de poder, de justiça e, claro, de amor. Né? As obras que representam o seu poder, né, várias vezes a palavra poder aparece no salmo, 3 vezes pelo menos. Davi repete de uma forma poética a instrução que Deus deu aos israelitas por meio de Moisés. Ou seja, as obras que representam o seu poder, está lá nos versículos 4, 6 e 12 que falam desse poder. E diz assim, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Esse versículo quer dizer o seguinte, que qual é as obras que uma geração da época ia anunciar para outra geração. Basicamente, os comentaristas apontam, e com razão, que são aquelas obras poderosas que Deus executou ao resgatar o povo do Egito. Lembram? Tinha uma coluna de fogo, tinha uma nuvem que conduzia o povo. Ele abriu o Mar Vermelho, ele protegeu, ele sustentou mais de 1 milhão de pessoas. Então, essas obras de poder manifestam, mostram para a gente, ensinam para a gente sobre o poder insondável de Deus. Mas ele diz assim também que uma geração louvará outra geração. A ideia aqui é de que o povo dele é responsável por manter sempre presente essa grandeza, esse poder, dando testemunhos, falando e anunciando. E ele deu essa instrução lá em Deuteronômio para os próprios israelitas daquela época. Ele disse assim, quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho,
Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar uma terra sob o juramento que prometeu aos nossos pais. Então, havia uma instrução de cada geração a anunciar para outra geração. Então, essas obras de poder lá, né, refere-se provavelmente bem ao livramento do Egito. Mas existem as obras de sua misericórdia e de sua bondade, que também estão demonstradas no versículo 9, 16 e 17. Como já observamos, esse salmo também trata da separação que Deus faz entre justos e injustos, condenando estes e protegendo os outros. Não devemos esquecer, porém, da bondade que ele estende a todos, um fato que é frisado por Davi. O Senhor, no versículo 9, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam toda a terra. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo ser vivente. Jesus ensinou essa mesma coisa há 1000 anos atrás. Ou seja, quando Deus é bom, Deus não é só bom para nós que o conhecemos, para nós que somos conhecidos e amados por Ele. Deus é bom para todas as criaturas, para todas as criaturas. Lembram do que o Senhor Jesus disse? Quem é bom? Só há um que é bom, Deus, que faz vir a chuva, né, sobre justos e injustos, para que a terra dê o seu fruto a todos. Né? Então, a alimentação, a vida, do que existe hoje, do que se vê, por isso é bondade e misericórdia de Deus. Então, lá na primeira parte a gente diz que o Senhor é bom. Como é que Ele mostra em atos isso? Dando o alimento para justos e injustos. A obra de Deus também mostra a sua santidade, que está lá no verso 13. Como Deus é santo e separado do pecado, a sua santidade garante proteção para aqueles que o amam e a destruição dos ímpios, que também está lá no versículo 20. Então o Senhor mostra a sua santidade. Quem é que vai reinar com Ele? Quem é que estará com Ele? Só os santos, só aqueles a quem Ele resgatou, né, justificou, santificou, né, e estaremos para eles. Então Deus é santo, Ele separa, Ele escolhe, né, Ele vai escolher. Então lá no versículo 20, né, quando diz assim no versículo 20 lá, o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Há uma separação então, aqui, né? Então também mostra a santidade de Deus. E a gente nem vai falar aqui, mas por exemplo, todo o salmo ele tem uma linha evangelística, né? Há um tom evangelístico do começo ao fim. Os atributos e os atos de Deus devem ser motivos para nós divulgarmos a grandeza insondável de Deus, especialmente o seu amor, e especialmente o maior ato de amor que conhecemos, na cruz. Né? Então, o versículo nos mostra isso também. Né? O Salmo 140 descreve também a reação dos santos ao verem as obras do Senhor. Falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder. Para quê? Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Olha, isso aqui é muito evangelístico. Né? Há uma responsabilidade, ou implícito aqui o mandamento de cada um de nós a anunciar a grandeza insondável de Deus, especialmente pelo maior ato de amor que foi manifestado na cruz, pelo Senhor Jesus. Ele mesmo, Deus, esteve aqui em pessoa e fez, e executou, e fez essa ação de amor. Então temos uma responsabilidade de falar, sim, do Senhor Jesus. Aonde quer que formos, onde quer que estejamos, se tivermos oportunidades, não deixe de fazer isso. Isso glorifica a Deus, isso agrada a Deus. E nós fomos criados para isso também. Pedro fala disso. Nós fomos criados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então tem esse viés evangelístico aqui, mas é só um comentário. E tem um outro comentário que eu queria fazer aqui, que é dos pais. Né? Uma geração proclamará a outra geração. Senhores pais, vocês também têm a responsabilidade de anunciar para os filhos de vocês a grandeza insondável de Deus, em amor, em justiça, em fidelidade e em verdade. Né? Porque Deus quer que isso fique para sempre, permaneça para sempre. Mas as duas partes que eu quero falar hoje para vocês começam no versículo 3. Né? E o meu desafio hoje não é que a gente adote ou que a gente melhore a nossa adoração a Deus diária, né, constante, né, de louvar, de meditar, de falar. É que, na verdade, quando a gente faz isso, isso nos devolve, nos traz como consequência confiança e segurança na vida. E isso nos ajuda a passarmos pelas aflições que o Senhor Jesus disse que nós teríamos. Né? Todos nós passamos por aflições. Né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus não disse que ninguém ia, que uma vez que conhecesse Ele, a gente nunca mais ia sofrer. Pelo contrário, né? Ele disse, vocês vão passar, mas eu estou aí com vocês. Estou junto, como diz o Salmo. Estou perto. É só clamar, é só chamar. Então, na segunda parte, vamos dar uma olhada aqui. O versículo, no versículo 13 dá aquela afirmação, ou a base das outras duas partes. Versículo 13, vamos dar uma olhadinha no versículo 13, assim, ó. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste para sempre, por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Fiel e santo em todas as suas obras, nós já comentamos esses atributos de Deus na vez passada. Hoje a gente vai olhar do versículo 3, a parte B, se eu posso dividir em dois aqui, que diz assim, ó, o reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Por que eu digo isso aqui? Porque aqui parece que há uma transição, né, faz uma transição, ele fala da grandeza, da santidade, das suas ternas misericórdias, da sua bondade na primeira parte. E aqui ele vai tornar, então, vai refletir isso em atos, em ações palpáveis, prováveis, para a sua criação e especialmente para nós, seus filhos. Então ele faz uma espécie de transição, né? E eu dividi isso aqui, então, a minha segunda parte, a partir daqui. Então, teu reino é o de todos os séculos e teu domínio subsiste para sempre. Há dois atributos aqui que são incomunicáveis. Por que são incomunicáveis? Porque só pertence a Deus. Só Deus tem eles. Os outros que nós vimos, eles são comunicáveis. Eles transmitem a nós. Por exemplo, santidade. Deus é santo. O que ele diz para nós sermos? Santos. Deus é bom. O que ele diz para a gente agir com bondade? Mas esse aqui pertence a ele. Então nós temos aqui a infinitude de Deus e nós temos aqui a soberana graça de Deus ou a providência de Deus, como a gente queira são dois atributos, né, que a gente tem. E eu queria só discorrer um pouquinho sobre a infinitude de Deus para a gente ter uma ideia do que é a infinitude de Deus. Então a infinitude de Deus está aí, é o seguinte, a gente tem... eu queria começar com uma citação do A.W. Tozer, né? As minhas pesquisas aqui sobre o Salmo, uma que me chamou a atenção, está no livro do A.W. Tozer, Os Atributos de Deus, é um livro que ele tem, ele só fala sobre os atributos de Deus, e ele trouxe uma citação de um clérigo católico do século II, que era antipapa, né? E que está citado lá e que falava da infinitude de Deus. Então, o Novaciano, que era o nome desse clérigo, ele dizia assim, ó, aqui, como em todas as nossas meditações sobre as qualidades e os conteúdos de Deus, estamos além do nosso poder de conceituação. A eloquência humana não sabe expor um poder incomensurável. Na contemplação e exaltação da sua majestade, toda a eloquência emudece, todo o esforço mental desvanece, pois Deus é maior que a nossa mente. Sua grandeza é inconcebível. Se pudéssemos imaginar a grandeza de Deus, seria menor que a mente humana que o concebesse. Mas Deus
Ele é maior que qualquer linguagem e nenhuma afirmação poderá expressá-lo. Nossos pensamentos serão tão menores do que ele e nossas palavras mais elevadas serão triviais se comparado a ele. Em Atos 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos criaturas ou descendência dele. E no versículo 3, então, diz: o teu reino é o reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. Aqui, Davi reconhece que o reino de Deus é eterno e que seu domínio se estende através das gerações. Isso é de Davi uma expressão de fé e confiança na soberania de Deus. Ele reconhece que, apesar das mudanças e incertezas da vida, o reino de Deus permanece constante e inabalável. E isso deve trazer conforto e segurança para o seu povo, que sabe que, apesar das dificuldades que enfrentam, eles estão sob o governo, sob o domínio de um Deus poderoso, eterno e bondoso. Esse versículo também é uma lembrança de que Deus tem um plano maior e mais duradouro do que apenas a nossa vida nessa terra. Seu reino se estende de geração a geração, vai à eternidade. E Davi tinha bem claro essa ideia de eternidade. Os primeiros versículos dizem assim: eu bendirei a ti todos os dias para sempre. Os dois primeiros versículos ele fala essa palavra para sempre, né? O que dá a ideia de eternidade. No último versículo também, para sempre. Para sempre. Então, meus irmãos, a infinidade ou a infinitude de Deus, quando aplicada a ele, significa que ele é livre, ilimitado, insondável, imensurável, incomparável e incompreensível. Estas grandes palavras, tanto no tamanho quanto no significado, elas são necessárias porque é o máximo que a gente pode conseguir para descrever a grandiosidade de Deus. Deus é tão grande que todos os habitantes da terra são comparados como o nada. Daniel diz isso. As nações diante de mim são nada. Uma ideia de comparação. Deus é infinito em todos os seus atributos. A infinidade de Deus contrata com das suas criaturas, nós somos finitos. A infinidade de Deus apresenta principalmente duas coisas: a sua eternidade, em questão de tempo, e a sua onipresença. Deus não é limitado ao espaço, portanto ele está em toda parte, e nem pelo tempo, ele é eterno. Deus é o ontem, é o hoje e é o amanhã. Não conta tempo para Deus, não conta. A infinitude de Deus também é vista como base para a sua relação com o mundo criado. Cremos que Deus esteja presente e ativo em todas as coisas, sustentando, governando o universo com a sua sabedoria e amor infinitos. E como Deus é infinito, ele é capaz de amar e cuidar de cada ser humano individualmente, pessoalmente, né? E ao mesmo tempo manter a ordem e a harmonia no cosmos como um todo. Ou seja, ele é capaz de tratar-nos pessoalmente e individualmente e ao mesmo tempo tratar de todos perfeitamente. Então, diante disso, a gente pode olhar as nossas circunstâncias presentes e manter a perspectiva de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso vocês sabem onde que está escrito, qual é o versículo, né? Romanos. Né? Então, esses aspectos circunstanciais da vida, que nós percebemos quando em nossas fraquezas, quando vacilamos, quando caímos, quando temos tristeza, né? A gente vai ver isso aqui depois, né? A vida, isso é causa do pecado, então isso traz desesperança e, portanto, precisamos da ajuda do Senhor, porque é Ele quem vai nos aprumar, é Ele que vai endireitar o nosso caminho, é Ele que vai nos animar, né? É Ele que vai nos sustentar.
Em último caso, o que é incomparavelmente melhor, vai nos levar para estar com Ele. Então, estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus disse isso. Então, a infinitude de Deus na questão de onipresença ou na questão de tempo, Ele tem relação conosco. Nós vamos viver a eternidade com Ele. Mas tem relação também com seus atributos. O fato é que a sua bondade também é grande demais. É indescritível. O seu amor também. A sua santidade, a sua pureza também é infinita. Então, os atributos, a qualidade de Deus, o ser de Deus, isso tudo é infinito. A gente conhece, a gente tem um limite. Conhecemos em parte, como diz Coríntios. Haverá um dia que a gente vai conhecer mais perfeitamente, mas não tudo. Porque a vida eterna é essa, que te conheço. A ti como único Deus e a Jesus a quem enviaste. A eternidade. Nós vamos viver eternamente conhecendo a Deus. E provavelmente não vamos conhecê-lo na sua totalidade. Então, gente, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Rei. E é nele que tem que estar firmada a nossa esperança. É nele que tem que estar a nossa segurança nos revés que a vida nos traz. A gente cantou essas músicas ali. Vocês ter alguém assim com essa grandeza insondável, como tem lá, não obstante a sua muita grandeza, ele se importa com nós. Ele nos trata pessoalmente, individualmente, com ternos afetos de misericórdia, ao mesmo tempo que trata com tudo. Isso deveria não só nos emocionar, mas nos trazer segurança, liberdade para se viver e, de fato, ter uma vida de adoração, de cantar, de bendizer, de meditar, de anunciar, de ser grato a Ele. Então, essa é a infinitude de Deus. A segunda parte, que eu queria tem então a ver com nós, é a providência ou a soberana graça de Deus, que está ali também no versículo e que diz que no versículo, o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste para sempre. Porque com base nisso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre providência, que depois vem então as coisas práticas para a nossa vida. A providência, ou a soberana graça de Deus, é o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Ou seja, sua soberania. Seu cuidado com a criação e, em especial, para nós, seus filhos. A providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas, de modo que nada acontece por acontecer, nada foge do seu controle. Portanto, a ideia como o acaso, a sorte, para nós que cremos na providência e na soberania de Deus, são equivocadas. Elas não existem. É Deus quem quis, ou no mínimo, pode dizer que Deus permitiu para a sua glória isso. Mas isso está lá em Mateus, como base para isso, está lá em Mateus 10, 29, 30, quando ele diz assim: não se vende 2 pardais por uma moeda, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Alguém de vocês já viu um passarinho cair, ou morrer, cair de uma árvore? A gente nem sabe disso. A gente nem dá importância. Quantas vezes tu pensou nisso? A gente nem pensa nisso. E aí depois diz assim: pois eles, eu cuido deles, eu sustento eles, eu faço eles cantar. Ele cuida da criação. Mas aqui Mateus também depois volta para nós: e quanto a vós outros, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Então, quando você perde o cabelo lá, saiba que o Senhor quis que assim acontecesse. Isso é um pouco do tamanho da providência ou da soberania. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e sustenta a sua criação. Colossenses 1,17 diz assim: pois nele
foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eu falei para vocês que o universo, tudo é criado, Deus é antes do universo. Hebreus 1.3 fala disso, Neemias 9.6 também fala disso, 1 Samuel 2:6, 9 diz isso. Daniel diz assim lá em 4:25, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, é ele que remove reis, estabelece reis, é ele que dá sabedoria e entendimento aos inteligentes, é ele que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, nem mesmo a liberdade de suas criaturas está à parte do seu governo. Provérbios tem um versículo muito conhecido, quando ele diz que o coração do rei está em suas mãos e ele inclina, ou ele dirige para onde ele quer. Deus está envolvido em todas as coisas grandes e pequenas. E sua vontade é executada mesmo quando nós não entendemos, ou mesmo não concordamos com o que está acontecendo. A providência de Deus, ou a soberania de Deus, é um sinal de sua bondade e amor pelos seres humanos. E muitas vezes é vista até mesmo como uma forma de proteção contra o mal e contra a adversidade. Então, nesse versículo, a gente viu a infinitude de Deus e a sua soberana graça, ou a sua providência. Agora, nos próximos versículos, a gente vai ver, então, a graça de Deus geral e a graça de Deus especial. Ou a providência geral para todas as suas criaturas, para todos os homens, e a graça, ou a providência especial que Deus tem conosco. A graça geral está lá no versículos de 14 a 16. 14 a 16. Diz assim, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. E em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abre a mão e satisfaz com benevolência a todo ser vivente. Então, essa expressão a todos, a todo, ela dá uma abrangência para toda a sua criação. Claro que de uma forma especial para o ser humano, que tem cognição, que consegue entender e perceber isso. Mas essa é a bondade que o Senhor tem para toda a sua criação. Isso tem a ver com o que eu falei para ele, que Deus é bom para justos e injustos. Justos e injustos. Então a graça geral, ou a sua bondade comum a todas, é indicada por essas palavras que eu falei. O versículo 14 diz assim, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Aqui o salmista destaca a ação de Deus em relação àqueles que estão em dificuldades, ou em situações de fraqueza e desamparo. Quando enfrentamos situações difíceis, Deus nos sustenta e nos dá força para suportá-las. Ele nos ajuda a não desistir e continuar lutando. Quando estamos cansados e desanimados, ou sem forças para seguir em frente, Deus nos levanta e nos dá nova esperança. Ele nos ajuda a superar a tristeza e encontrar novas energias para continuar caminhando. Aprendemos aqui então que Deus é um Pai amoroso, que se importa conosco, que está sempre pronto a nos ajudar em todas as circunstâncias da vida. E por isso podemos confiar nele e depositar nossa esperança no seu poder e na sua bondade. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os que são prostrados. Podemos confiar nele. Podemos nos sentir seguros. Tem alguém que cuida de nós. Tem alguém que está pronto a nos ajudar, a nos levantar. O versículo 15 diz assim, os olhos de todos, Diz assim, os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo.
Alguns dizem, algumas Bíblias, traduções dizem alimento. Aqui nesse versículo, Deus é o provedor de todas as coisas e de como Ele cuida das nossas necessidades mais básicas. Os olhos de todos se referem às criaturas de Deus que olham para Ele em busca da provisão e sustento. E Deus as alimenta a seu tempo e no momento certo, de acordo com as suas necessidades. E de novo aqui, nós aprendemos que podemos confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. No nosso caso, tanto necessidades físicas como espirituais. E que devemos olhar para Ele em busca de ajuda e sustento em todas as circunstâncias da vida. Em todas as circunstâncias da vida. O versículo 16 fala da sua generosidade. O Senhor é um Deus, ou é um Pai celestial de mão aberta. Aqui, diz assim no Salmo, no versículo 16, abres a mão, ele começa assim, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. A gente costuma admirar muito alguém que é generoso, que tem mão aberta, né? Que distribui livremente aquilo que ele tem ou que ele sobra para os outros. Mas o comum no mundo de hoje é sermos egoístas, né? Não sermos generosos e nem de mão aberta. Aqui é uma demonstração de como Deus é bondoso, como Deus é generoso. Né? Ele começa com essa frase, mão aberta. Mas Deus é o Deus da mão aberta. Ele é um benfeitor generoso de todos, tanto bons quanto maus. E não somente o amor de Deus é mostrado, mas também o seu poder. Deus tem apenas que abrir a sua mão. Ele fala, está feito, ele comanda e acontece, basta uma palavra sua. Todos os processos e produtos da natureza são apenas a abertura da sua mão. Assim, de maneira simples e com espontaneidade divina, da onipotência, ele fornece e satisfaz inúmeras, variadas, recorrentes, vastas necessidades de todas as suas criaturas. Vocês já pensaram, vocês devem ter visto às vezes aqueles comentários, né? O Brasil vai produzir não sei quantas 1000 toneladas, né? A gente nunca pensou nisso, né? Mas se alimentar 6, 7 bilhões de pessoas. E os animais, e os pássaros, toda forma de vida. Vê que a riqueza de Deus também é insondável. Diariamente, todos os dias. Mas isso não significa que Deus atende todos os nossos caprichos, né, e desejos egoístas, mas sim que Ele supre as nossas necessidades e nos dá o que é melhor para nós. Deus conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para cada um de nós. E aqui, de novo, vou usar a mesma expressão, aqui de novo, aprendemos que Deus é generoso, que Deus é bondoso, que cuida das suas criaturas, que supre as suas necessidades e que, portanto, podemos confiar nele. Podemos depositar a nossa esperança nele. E podemos nos sentir seguros por termos o amor de Deus, né? Cuja grandeza é insondável. Podemos confiar nele. Ele é fiel. Então essa é a graça geral, né? Ele sustenta todos, justos e injustos. A parte 2 da segunda parte, então, é a que a gente chama de, eu chamei aqui de graça especial, né? Ou sua bondade exclusiva para nós. Né? Nós, filhos de Deus, somos tratados de maneira diferente. Nós, de fato, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e em amor, né? A louvarmos a Deus, adorarmos e estarmos com Ele. O verso 17, ele faz uma afirmação de duas qualidades do Senhor. Né? Ele parece que, o que me parece aqui é que ele diz assim, ele foca no reino, né? Provavelmente porque como Davi era o rei, né? Ele como rei, ele focou Deus como seu rei e viu os atributos de Deus, as qualidades de um rei. Então ele começa a falar aqui como rei, né?
como rei. Então, teu reino é por todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. E aí no 17, ele como se ele faz uma afirmação aqui. Né? Ele diz assim, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Né? Parece que ele faz uma afirmação, justo é o Senhor. É como um fundamento, né? Como um alicerce. Justo é o Senhor, ele está afirmando isso. E aí, depois, ele muda. Aí deixa de ser todos para ser quem? Todos os que o invocam. Para ser quem? Todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Aqui não é todos, é só dos que os temem, é só dos que o invocam. No 20 ele diz assim, o Senhor guarda todos os que o amam. Quem ama o Senhor? Quem teme o Senhor? É uma categoria distinta. Então aqui estamos nós, os eleitos, raça eleita, né? Povo de exclusividade de Deus. Nós temos um privilégio que nem nós sabemos conceituar, né? Sermos amados por alguém tão grandioso assim. Então a graça especial no versículo 17 é uma afirmação, é como se ele fizesse a transição. E quando ele fala em justo, o que me veio na mente quando eu estava olhando isso aqui? Para nós sermos especiais para Deus, teve que haver aqui o quê? Uma justificação. Né? Porque senão, nós pecadores, em pecado não tem. Como é que nós íamos conviver com Deus que é santo? Né? Aqui está implícito, provavelmente, o maior ato de amor. Então, o que ele fez? Nos escolheu e disse assim, não, agora eu vou lá e vou resgatar eles, vou redimir eles, vou justificar eles e vou glorificar. Então, por isso que talvez mude o tom para nós aqui. Né? Assim, eu estava vendo isso. Então, no verso 17, é uma afirmação das duas qualidades do Senhor, que elas parece que estão sempre combinadas, né? Que é a justiça e a benignidade de Deus. Essa afirmação soa como uma justificativa e é para o tratamento especial de um povo que ele escolheu, separou, justificou, glorificou. Nós somos esse povo. A igreja é esse povo. Estamos numa situação especial com Deus, nós temos paz com Deus e nós temos a promessa da eternidade com Ele. E mais, Ele está sempre próximo, Ele nos ouve, Ele nos ajuda, Ele nos salva, Ele nos protege. Juntos, esses traços da personalidade de Deus, justiça e benignidade, fidelidade, oferecem para nós uma grande segurança para aqueles que confiam em Deus. Então, nos versos 18 a 20 estão assim, quero dizer, os atos de amor para conosco. Os atos de amor para conosco. Aqui se diz que o Senhor ama os seus, entretanto o seu amor fica claro a cada linha escrita desse salmista. Davi conhecia pessoalmente os efeitos do amor de Deus dirigido a ele no verso 18. Todos os que o invocam, todos estão, como no versículo 19, são tementes, ou todos no versículo 20 como amam. Então o afeto e a dependência dos filhos de Deus são produzidos encorajados pelo amor, pelo próprio amor do Senhor por eles, o qual se mostra aqui de três maneiras ou três ações de Deus bem distintas e bem marcantes. A gente pode ver agora nos versículos 18 a 20, né, como é que ele mostra isso, como é que é notável em nós isso, a sua presença, o seu relacionamento pessoal conosco, ele responde às nossas orações. Ele está interessado pelas nossas aflições. E a nossa salvação, a nossa proteção. A primeira está lá no versículo 18, a sua presença em nós. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Aqui a ideia de perto é a ideia de proximidade de amigos, de liberdade de amigos. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Esse versículo ele fala sobre a disponibilidade de Deus em atender aqueles que o buscam
com sinceridade. Significa que Deus está sempre disposto a se comunicar e se relacionar com seus filhos. E assim Ele nos encoraja a buscar a Deus com sinceridade e confiança, sabendo que Ele está sempre disposto a ouvir e nos atender, desde que o busquemos de forma genuína, de forma verdadeira. Deus está sempre perto. Quando ele escreveu isso, Davi, lá no seu reinado, ele não tinha o que nós temos hoje, que é o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Deus está dentro de nós e fora de nós. Então a gente tem esse privilégio. Então ele está sempre perto de nós. Essa é a verdade. A segunda maneira, ou o segundo ato, ou a segunda ação notável que a gente vê no Salmo de Deus, que reflete o seu caráter, é que ele é um Deus pessoal, é um Deus relacional, que quer se relacionar conosco amorosamente e também profundamente. No versículo 19, ele diz assim: ele ouve o clamor deles. Aqui está a bênção do socorro, sempre presente na hora da angústia. Versículo 19 diz assim: ele cumpre os desejos daqueles que o temem, ouve o seu clamor e os salva. Claramente, aqui tem uma resposta àqueles que temem e que confiam nele. Há uma promessa de Deus aqui. Ele atende aos pedidos daqueles que o temem, daqueles que o amam. Além disso, esse versículo menciona que Deus ouve o clamor e o salva. Isso indica que quando enfrentamos dificuldades, perigos, podemos clamar a Deus. E Ele nos responde, nos protegendo ou nos salvando. Quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero, Ele não apenas nos ouve, mas também age em nosso favor, e realizando os propósitos, seus propósitos da sua vida. Portanto, esse versículo deve nos encorajar a, primeiro, temer a Deus, segundo, confiar nele, e terceiro, clamar a Ele. Em todas as situações da vida, sabendo que Ele é fiel para cumprir seus propósitos e atender nossas necessidades. A terceira e a última maneira marcante que a gente vê aqui, sobre os atos de Deus, que devem nos trazer confiança, esperança e segurança, é a salvação. Versículo 20, o Senhor guarda todos os que o amam, porém Ele exterminará todos os ímpios. A ideia de guardar, ela é ampla e pode ser aplicado tanto à experiência temporal, né, da libertação, como à experiência futura da redenção. Fala sobre a proteção de Deus e o destino dos justos e dos ímpios, dos que não creem no Evangelho do Senhor Jesus. Afirma que Deus guarda todos os que o amam, ou seja, aqueles que têm uma relação de amor, de intimidade com Ele, que buscam Ele, que todo esse cuidado do Senhor inclui a provisão das bênçãos, o livramento dos perigos, a segurança em meio às mais severas adversidades da Bíblia. Portanto, devemos buscar uma vida amorosa com Deus, de obediência, confiando na sua proteção e confiando que Ele nos ouve e confiando que Ele está sempre perto de nós e que Ele é mais interessado em nós do que nós mesmos em nós. Por causa disso, o escritor encerra o Salmo, então, com uma declaração de louvor. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, e todo ser vivo bendiga o seu santo nome para o todo sempre. Lembram que eu falei para vocês que depois disso tudo, depois que ele fala dos atributos de Deus, que ele fala dos atos de Deus, que ele descreve um pouco do conhecimento que ele teve de Deus, não só de conhecimentos, mas também conhecimento através das experiências que Davi teve com Deus. Aí ele não diz eu bendirei, eu louvarei, mas ele convida todos a bendizer, não só os outros, o resto do povo, mas toda a criação deveria
bendizer a bondade de Deus. Bem, a gente tem o último slide aí. O que nós aprendemos então desse salmo? O que a gente aprende desse salmo? Primeiro, aprendemos sobre Deus, sua grandeza insondável, seus atributos. Seus atributos se mostram em atos de amor. E aí vamos lembrar de novo aqui, né? O seu poder, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor, ou vamos incluir aqui a graça, né? Porque 2 vezes fala de benignidade, a graça de Deus, a sua santidade, são os atributos de Deus. O que cabe a nós fazer? O que cabe a nós? O que aprendemos? Que devemos louvar, meditar, falar, anunciar e dar graças a Deus. Cultivar uma vida de adoração constante, diária, em que tenham aqueles elementos acima ali. Creio que isso é o nosso dever. Creio que isso é o que conclama aqui Davi. E qual que é o resultado de uma vida assim? O resultado é uma vida confiante e segura. Então, se você quer ter uma vida confiante e segura, se você quer enfrentar as aflições da vida, confie no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará para ti. Queria terminar aqui com 2 versículos. Um tem a ver com a nossa vida de filhos, né? E é bem conhecido de nós esse versículo. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas outras coisas serão acrescentadas. É a busca do reino de Deus. E o maior dos privilégios aqui, o maior presente, um dos maiores presentes que a gente tem, está lá em Lucas 12, versículos 31, 32, quando Jesus fala para os seus discípulos assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o reino. Não só pertencemos ao reino de Deus, mas nós somos co-herdeiros com o Senhor. Ele chega a dizer que a gente vai sentar na mesa com Ele. É um privilégio mesmo. Então, meus irmãos, a gente tem motivos, temos razões de sobra para cultivarmos uma vida de adoração, em que haja louvor, em que haja gratidão, em que haja que a gente anuncie o Evangelho, né? Esse é o desafio. Porque o melhor para nós é nos sentirmos assim, confiantes e seguros de que Deus cuida de nós, por sua infinitude e por sua soberana graça ou a sua providência. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom, amável e adorável Pai Celestial, cuja grandeza é insondável e cujo amor é incomensurável. Nós te louvamos, Pai, hoje em especial por tua infinitude e por tua soberana graça e por tua providência, Senhor, pelo teu governo sobre tudo e sobre nós. Tu és assombrosamente maravilhoso, Senhor. O que pedimos a Ti, Pai, é que o Senhor nos ajude a adorarmos a Ti diariamente, bendizendo o Teu nome, meditando, Senhor, na Tua palavra, orando a Ti, Senhor, dando graças a Ti, anunciando as Tuas virtudes, Pai. Sê conosco, nos ajude, Senhor. Não só para que a gente experimente essa confiança ou essa segurança que temos em Ti, mas que também o Senhor seja honrado e glorificado conosco. Oramos assim no nome precioso
daquele que é o Rei eterno, o Senhor Jesus. Amém, Senhor.